Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Bom dia, que essa semana seja mais abençoada, próspera na sua vida. Depois de ter participado da reunião de fé de ontem, da água abençoada, vamos curtir o que Deus nos tem dado. Como o cego, né, que foi curado e depois ele não conhecia Jesus. Jesus apareceu para ele, ou melhor, ele apareceu para Jesus, ele estava lá no templo, e Jesus então falou com ele, e ele reconheceu em Jesus o Messias que os judeus tanto esperam, e que naquela oportunidade ele estava diante do Messias. Deus, tão glorioso, tão bondoso, tão maravilhoso, que ele se revelou às pessoas mais simples, mais pobres, mais rejeitadas, as pessoas mais excluídas da sociedade. Então, essas pessoas, Jesus abraçava, Jesus salvava, Jesus fazia o bem. E eu creio que isso continua. Então, as pessoas simples, as pessoas necessitadas, as pessoas excluídas, as pessoas aflitas, as pessoas que não tem ninguém, não tem família às vezes, não tem pai, não tem mãe, não conheceu nem seus pais, nem tem um referencial do que significa família. Mas são essas pessoas justamente que Ele, o nosso Senhor, se revela de forma clara, de forma assim que dá para ver que Deus ama aquele que é humilde de espírito. Não que Ele rejeite os ricos, não. É que os ricos, eles têm dinheiro, então vai confiar em quê? Entende? Está entendendo? O rico tem tanto dinheiro que ele vai confiar em quem? Ele já desconfia das pessoas que estão ao seu redor. Ele vai confiar em Deus? Se ele tem dinheiro? Se ele acha que pode todas as coisas? Então, Jesus se apresenta para as pessoas humildes, aquelas que, mesmo, às vezes há pessoas ricas, pessoas abastadas, que são humildes, que sabem de onde vieram e valorizam a situação que estão, porque sabem de onde vieram. Mas o fato é que aos pobres Deus tem dado a fé. E é o que o apóstolo Tiago fala. Deus deu a fé para os pobres. Bem, não é esse assunto que eu queria tratar hoje, não. Eu queria dar continuidade àquele texto de ontem que nós começamos com a palavra de Pedro, quando ele disse: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Quer dizer, essa é a desgraça maior do ser humano, especialmente dos religiosos. Ele diz: desejai afetuosamente, como meninos. Quer dizer, apresente uma fé como menino. Você sabe que a criança aceita qualquer coisa, tadinha. Ela é inocente, ela é pura. Então, muitas crianças são abusadas por adultos pedófilos porque elas, tadinhas, não sabem de nada. Elas são purinhas. Elas acreditam em Papai Noel. Elas acreditam em Papai Noel.
Antigamente era assim, não sei se hoje ainda é. Mas ele fala, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Leite racional não falsificado, e é isso que eu queria focar com vocês hoje. O que significa leite racional não falsificado? Para que vades crescendo, para que ele vades crescendo, por ele vades crescendo. Quer dizer, pelo leite racional não falsificado, a pessoa vai crescendo. O que quer dizer o seguinte, é a fé inteligente, a fé racional, a fé pautada na razão, na inteligência. Porque a inteligência quem dá é Deus. O racional quem nos dá é Deus. O espírito da inteligência, da sabedoria, quem nos dá é Deus. Então, aqui o apóstolo Pedro fala como um sábio, não porque ele era sábio, mas porque o Espírito o usou para escrever estas palavras. Leite racional não falsificado. Quer dizer, naquela altura já havia o leite falsificado. Ele sabia muito bem que era falso, porque a religião é um leite falsificado. O diabo criou a religião. Deus deu a lei, os mandamentos, que se nós obedecermos, nós seremos abençoados. Se desobedecermos, nós seremos amaldiçoados. Foi assim desde o princípio, com Adão e Eva. Olha, Adão, preste atenção, você pode comer de todos os frutos desse jardim, mas aquela árvore ali, o fruto daquela árvore, não, é meu, só meu. Deus o deixou aquela árvore ali para que Adão provasse, fosse provado na sua obediência. Adão e Eva fossem provados. E eles provaram. E, consequentemente, a humanidade foi gerada na corrupção, no engano, na falsidade, na mentira, etc, etc, etc. Então, o diabo criou uma instituição chamada religião para enganar as pessoas, para iludir as pessoas, para fazerem as pessoas terem emoções religiosas, emoções da fé, que viesse fazê-las serem fanáticas. Fanatismo é isso, é a fé, é a fé sem o racional. Fanatismo é isso, a pessoa segue uma determinada religião de forma cega, por isso chama-se fanatismo. A pessoa ficou fanática, ela não raciocinou, ela usou a emoção, o coração, o sentimento, e isso a fez abraçar com força aquela ideia satânica. E aí nós vemos o caos neste mundo. Dentro das igrejas existe isso, infelizmente. Há muitas pessoas que são mais ligadas à sua igreja ou os seus pastores, respectivos pastores, padres, enfim, líderes religiosos, do que a Deus. Elas chegam a um ponto de colocar Deus em segundo lugar. Primeiro é a religião dela, é a igreja dela, é a denominação dela. E há pessoas que são até inteligentes, mas elas estão tão cegas, mas tão cegas, que elas não conseguem entender
que elas não enxergam, não conseguem, não têm acesso à luz. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não sou a verdade. Eu não sou a verdade. A Igreja Universal não é a verdade. Verdade é Jesus, é a palavra dele. Ele é a palavra é Deus que se chega, que se aproxima daqueles que são humildes de espírito. Então, esse leite racional, não falsificado, é a pura fé que a pessoa foca no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, aquele Deus que fez promessas, que cumpriu as suas promessas, aquele Deus que libertou o seu povo do Egito e o trouxe pelo deserto até a terra prometida, aquele Deus que cumpriu tudo, 100% que prometeu para o seu povo, mas que, infelizmente, também foi abandonado por esse povo. Essa é a realidade. Amanhã falaremos sobre isso. Porque as pessoas, os judeus são tão cegos, a religião os faz tão cegos que eles chegam a brigar, a separar a própria família por causa da religião. Isso acontece também em outras religiões, inclusive dentro das religiões evangélicas. Então, o leite racional não falsificada é a fé pura, exclusiva no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, porque Ele foi o nosso Salvador, Ele nos salvou. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele que é o foco, Ele que é a razão de todas as coisas. Por Ele e para Ele, nós nascemos de Deus. Então, quando nós temos uma fé racional não falsificada, então nós somos centrados, equilibrados na fé. Nós pautamos a nossa fé em cima de uma razão, em cima da palavra de Deus, que é a verdade. Não em cima de homens, não em cima de literaturas vulgares, literaturas mundanas, não, mas em cima das sagradas escrituras. É tão forte isso, tão glorioso, que Deus chega ao ponto de dizer: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, quem se apega à palavra de Deus não é cego, não é fanático, não, é racional, tem uma fé racional, inteligente, que pensa, que pesa, que avalia e então toma atitude. Toma atitude. Essa é a fé que Deus tem nos oferecido, tem nos dado. A fé racional não falsificada. Não falsificada. Uma fé pura. Então, amiga, você vê, eu tenho visto pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas famosas que têm chegado até nós com problemas mil. Elas são inteligentíssimas, formação acadêmica, 2, 3, 4 títulos, de diplomas universitários, formações no exterior e etc., em Harvard e outras universidades enormes desse mundo, mas com respeito à parte espiritual, coitadinhas, são absolutamente cegas, porque abraçam a fé com a emoção, com o coração. E são pessoas infelizes, perturbadas, endemoniadas,
infelizmente. E é difícil, é muito difícil chegar até o intelecto dessas pessoas, porque elas alegam, não, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei. Vai fazer o quê? Só mesmo o Espírito Santo para convencê-las a respeito da verdade. Então, amiga e amigo, avalie, pese a sua fé. Não, por favor, não fique ligada o Bispo Macedo falou, é isso então. Não, eu sou humano, sou falho, sujeito a fraquezas. Quantas coisas nós fazemos que não deveríamos ter feito, ou melhor, quantas coisas nós falamos que não deveríamos ter falado. Não, minha amiga, por favor. Ainda outro dia o rapaz disse, bispo, o senhor é Deus na terra. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa ouvir isso. Não, somos homens, somos humanos, estamos sujeitos às mesmas situações que vocês. Mesmas situações. E Deus nem permite, na verdade, nem permite que sejamos absolutamente perfeitos, para que não venhamos nos orgulhar. Lembra de Paulo? Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na sua carne, para que Paulo não viesse se ensoberbecer. Foi para isso. Tamanhas revelações que ele tinha recebido. E então, Deus, e que Paulo orou, pediu a Deus 3 vezes, Senhor, livra-me desse espinho. E Deus lhe respondeu, a minha graça te basta. Esse espinho fica aí, por enquanto, para que você não venha cair na vaidade, na ostentação, não venha cair no orgulho. Muito forte. Você sabe que... Bom, esse é assunto para outro dia. Mas o importante é que você venha se manter naquela fé centrada, equilibrada, para que você possa usufruir os benefícios da palavra de Deus na sua vida hoje e até a sua promoção, até a nossa promoção, que é quando nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.